Era uma terça-feira sufocante de março de 2019, quando Rogério Santos caminhava pelas ruas do centro de São Paulo, carregando sua mochila desgastada, repleta de capinhas de celular. Suor escorria pelo rosto magro enquanto abordava pedestres apressados que mal olhavam para seus produtos. 32 anos, casado, pai de 2 filhos pequenos, Rogério vendia capinhas há 4 anos e mal conseguia tirar R$ 2.500 por mês. Naquele dia específico, após 5 horas caminhando sob o sol escaldante, tinha vendido apenas 3 capinhas de R$ 15 cada uma. O desespero começava a apertar o peito quando percebeu uma movimentação diferente na Rua Augusta. Um homem alto, de cabelos grisalhos e sorriso inconfundível, descia de um Mercedes-Benz preto. Rogério piscou os olhos 2 vezes, sem acreditar no que via. Ali, a poucos metros de distância, estava Silvio Santos, o maior apresentador da televisão brasileira, caminhando tranquilamente pela calçada como qualquer pessoa comum. O coração de Rogério disparou. Fã desde criança, assistia religiosamente ao programa dominical com a família, mas algo além da admiração o impulsionou. Uma voz interior sussurrou que aquele momento não era coincidência. Com as pernas tremendo e a voz embargada, Rogério se aproximou respeitosamente. "Desculpe incomodar, Silvio Santos, mas eu sou seu fã há anos", disse, tirando o boné sujo da cabeça. Silvio parou, sorriu daquele jeito característico e respondeu: "Oi, meu amigo, tudo bem contigo?" A simplicidade e gentileza do ídolo deixaram Rogério ainda mais nervoso. "Eu vendo capinhas aqui no centro, senhor. Já faz 4 anos, mas tá difícil, viu?" Silvio observou a mochila do rapaz, depois olhou diretamente nos seus olhos, com aquela expressão penetrante que conhecia tão bem da televisão. "Capinhas, é? Interessante. Você sabe quanto movimento de celular tem por dia no Brasil?" perguntou Silvio, colocando a mão no ombro de Rogério. "Mais de 220 milhões de aparelhos ativos, meu filho. E cada um precisa de proteção. O problema não é o produto, é como você está vendendo." Aquelas palavras atingiram Rogério como um raio. Durante 4 anos, culpava a crise, a concorrência, tudo, menos sua própria estratégia. Silvio continuou: "Me conta uma coisa. Você vende capinha ou vende proteção? Vende plástico ou vende tranquilidade?" Naquele momento, parado no meio da calçada movimentada, Rogério entendeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Silvio Santos, o homem que transformou ideias simples em impérios milionários, estava ali, disposto a compartilhar conhecimento que valia ouro. O que aconteceu nos próximos 20 minutos dessa conversa casual se tornaria a base de uma transformação que levaria Rogério de vendedor ambulante desesperado a empresário faturando mais de 100 mil reais por mês. Esta é a história real de como um encontro casual com o maior comunicador do Brasil mudou completamente a vida de um homem comum que apenas queria sustentar sua família vendendo capinhas de celular. A história que você está prestes a conhecer não é ficção, não é exagero e não é mais um desses contos de fada empresariais que circulam pela internet. É o relato real e documentado de como Rogério Santos, um vendedor ambulante de capinhas de celular, que mal conseguia pagar as contas no final do mês, se transformou em um dos maiores empreendedores do segmento de acessórios mobile do Brasil, faturando mais de 100 mil mensais, tudo graças a uma conversa de 20 minutos com Silvio Santos nas ruas de São Paulo. Durante os próximos capítulos, você vai descobrir exatamente quais foram os conselhos que Silvio Santos deu para Rogério naquele dia de março de 2019. Mais do que isso, você vai acompanhar passo a passo como esses ensinamentos foram aplicados na prática. Quais foram os erros e acertos durante o processo de crescimento, e como uma estratégia simples, mas poderosa, transformou um negócio estagnado em uma máquina de fazer dinheiro. Cada palavra, cada conselho, cada estratégia que você vai ler aqui,
foi testada e aprovada na vida real, gerando resultados concretos e mensuráveis. Esta não é apenas a história de Rogério, mas um guia prático para qualquer pessoa que quer transformar um pequeno negócio em uma fonte sólida de renda alta. Os princípios que Silvio Santos compartilhou naquele encontro casual são universais e podem ser aplicados em qualquer área de vendas, desde produtos físicos até serviços digitais. A diferença está na forma como você enxerga seu negócio, seu cliente e, principalmente, o valor que está entregando. Antes de continuarmos, eu preciso do seu engajamento para que mais pessoas tenham acesso a essa história transformadora. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperte o botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo como este. Deixe seu like neste vídeo se você já está sentindo que vai aprender algo valioso aqui. E, principalmente, deixe um comentário me contando de qual cidade e país você está assistindo. É incrível saber como essas histórias chegam a pessoas do mundo inteiro que buscam inspiração e conhecimento para mudar de vida. Nos próximos 7 capítulos, você vai mergulhar na mente de um dos maiores empresários da história brasileira e descobrir como aplicar esses ensinamentos milenários no seu próprio negócio. Prepare-se para uma jornada que pode mudar sua forma de pensar sobre vendas, relacionamento com clientes e, principalmente, sobre o verdadeiro significado de empreender. A transformação de Rogério Santos começa agora, e a sua também pode começar. Rogério Santos acordava todos os dias às 5 da manhã em sua casa alugada de 2 cômodos na zona leste de São Paulo. A rotina era sempre a mesma. Banho gelado porque o chuveiro elétrico vivia queimando, café preto com pão dormido, beijo na esposa Carla, que trabalhava como diarista, e um último olhar nos filhos Mateus, de 6 anos, e Ana Júlia, de 4, ainda dormindo no colchão único que dividiam no quarto minúsculo. O peso da responsabilidade esmagava os ombros magros de Rogério, enquanto ele organizava sua mochila com as capinhas compradas no Brás por R$ 3,50 cada uma. A matemática era cruel e simples. Vendendo por R$ 15, seu lucro líquido era de R$ 11,50 por capinha. Em dias bons, conseguia vender 20 unidades, faturando R$ 230. Em dias ruins, que eram a maioria, voltava para casa com apenas 5 ou 6 vendas, levando para a família menos de R$ 70. Descontando passagem, almoço na rua e os imprevistos, sobrava uma miséria que mal cobria o aluguel de R$ 800, as contas básicas e a alimentação da família. Carla trabalhava 3 vezes por semana como diarista, ganhando R$ 80 por dia, mas mesmo assim, o dinheiro nunca bastava. Naquela manhã de março, Rogério carregava na mochila 60 capinhas variadas, modelos para iPhone, Samsung, Motorola, Xiaomi. Tinha estudado os aparelhos mais vendidos na região, decorado as especificações técnicas, até ensaiado diferentes abordagens de vendas no espelho do banheiro. Mas a realidade da rua era impiedosa. As pessoas passavam apressadas, olhavam com desconfiança, questionavam a qualidade, pechinchavam sem piedade. R$ 15 por essa capinha simples? No camelô ali na frente está 10. Era o tipo de resposta que ouvia dezenas de vezes por dia. O desespero não era apenas financeiro, era existencial. Rogério se via como um fracasso, um homem de 32 anos que não conseguia dar dignidade para a própria família. À noite, quando Carla adormecia exausta ao seu lado, ele ficava acordado, fazendo contas na cabeça, procurando soluções que nunca chegavam. Tinha tentado vender em pontos diferentes da cidade, experimentado produtos variados, até oferecido serviços como instalação de película protetora. Nada funcionava. O máximo que conseguira em um mês foi 3. R$ 200. E isso apenas porque dezembro tinha mais movimento por causa do Natal. Os concorrentes não ajudavam. A região central de São Paulo fervilhava de vendedores ambulantes oferecendo capinhas.
Muitos tinham pontos fixos, relacionamento com lojistas, até parcerias com assistências técnicas. Rogério era apenas mais um na multidão, sem diferencial, sem estratégia, vendendo o mesmo produto pelo mesmo preço que centenas de outros. A competição era desleal. Alguns vendiam capinhas de qualidade duvidosa por $8, outros ofereciam desconto para quantidade. Havia até quem falsificava marcas famosas para atrair clientes. A frustração aumentava quando via reportagens sobre empreendedores de sucesso na televisão. Jovens de 20 anos faturando milhões com aplicativos, pessoas que transformavam hobbies em negócios lucrativos, histórias inspiradoras de quem saiu do zero e chegou ao topo. Rogério se perguntava qual era o segredo, que conhecimento ele não tinha, que oportunidade estava perdendo. A sensação de estar fadado ao fracasso crescia a cada dia, a cada venda perdida, a cada conta que chegava no final do mês. Foi exatamente nesse estado mental que Rogério se encontrava naquela terça-feira de março, quando acordou com uma sensação diferente. Não era otimismo, não era esperança. Era apenas uma intuição estranha de que algo importante ia acontecer. Durante o café da manhã, Carla comentou que tinha sonhado com dinheiro na noite anterior. Sonhei que você chegava em casa com uma sacola cheia de notas, Rogério. Sei que é besteira, mas achei bonito, disse ela sorrindo cansada. Ele riu, beijou a testa da esposa e saiu de casa sem imaginar que aquele sonho estava prestes a se tornar realidade. O trajeto até o centro da cidade levava 1h20 de transporte público. Ônibus lotado, metrô apertado, caminhada até o ponto de venda escolhido para aquele dia, a movimentada Rua Augusta. Rogério conhecia cada esquina, cada fluxo de pessoas, cada horário de pico da região. Sabia que entre 10 da manhã e meio-dia passavam executivos apressados, que depois do almoço vinham os estudantes, que no final da tarde o movimento era de pessoas voltando do trabalho. Cada público tinha uma abordagem diferente, mas o resultado final era sempre o mesmo: vendas insuficientes para uma vida digna. Às 9h45 da manhã, Rogério estava posicionado em frente a uma loja de roupas, com sua mochila organizada e as primeiras capinhas já separadas para exposição. O sol prometia castigar, o movimento começava a intensificar e ele respirou fundo, preparando-se para mais um dia de batalha. Não fazia ideia de que em exatamente 1h15 sua vida mudaria para sempre. Não imaginava que o homem que admirava desde criança estava prestes a lhe ensinar segredos que valem milhões. A transformação de Rogério Santos estava a poucos passos de começar, literalmente. Eram exatamente 11 horas da manhã quando Silvio Santos desceu do Mercedes-Benz preto com vidros escuros na Rua Augusta. Rogério estava a cerca de 50 metros de distância, tentando abordar um rapaz que olhava o celular enquanto caminhava, quando percebeu a movimentação. O motorista abriu a porta traseira e dali saiu aquela figura inconfundível. Cabelos grisalhos bem penteados, camisa social branca, calça escura e, principalmente, aquele sorriso que iluminava a televisão brasileira há décadas. Por alguns segundos, Rogério pensou que estava sonhando. Silvio caminhou tranquilamente pela calçada, cumprimentando algumas pessoas que o reconheciam com aquela simpatia natural que o tornara querido por milhões de brasileiros. Não havia assessores ao redor, seguranças evidentes ou qualquer tipo de alarde. Era apenas um homem de 70 e poucos anos, fazendo uma caminhada matinal no centro de São Paulo como qualquer cidadão comum. Rogério ficou paralisado, observando de longe, sem coragem de se aproximar. A oportunidade de encontrar seu ídolo pessoalmente era surreal demais para ser verdade. A decisão de abordar Silvio Santos não veio da razão, veio do desespero. Naquele momento, Rogério lembrou das contas em atraso, dos filhos que mereciam uma vida melhor, da esposa que trabalhava como diarista para ajudar no orçamento apertado.
Lembrou de todas as vezes que assistia ao programa dominical e sonhava em conversar com aquele homem que transformara ideias simples em um império empresarial. Se existia alguém no Brasil que entendia de vendas, de relacionamento com o público, de transformar produtos comuns em negócios extraordinários, era Silvio Santos. Com o coração batendo descompassado e as mãos suando frio, Rogério guardou as capinhas na mochila e caminhou na direção do apresentador. A cada passo, a voz da insegurança sussurrava para desistir. Ele não vai querer falar com você. Você vai passar vergonha. Pessoas importantes não têm tempo para vendedores ambulantes. Mas algo mais forte que o medo o impulsionava. Era a certeza de que aquele encontro não era coincidência, era oportunidade. Desculpe incomodar, Silvio Santos, mas eu sou seu fã há anos, disse Rogério, tirando o boné sujo da cabeça com um respeito reverencial. Silvio parou imediatamente, virou-se com aquele sorriso genuíno e respondeu: Oi, meu amigo, tudo bem contigo? Como você está? A simplicidade e cordialidade do ídolo surpreenderam Rogério. Não havia arrogância, pressa ou qualquer sinal de superioridade. Era como conversar com um avô carinhoso que realmente se importava com o bem-estar das pessoas. Eu vendo capinhas aqui no centro, senhor. Já faz 4 anos, mas tá difícil, viu? Desabafou Rogério, apontando para a mochila. Silvio observou atentamente o rapaz magro. Notou as roupas simples, mas limpas, a expressão de cansaço misturada com determinação, a postura respeitosa de quem ainda acreditava em sonhos, apesar das dificuldades. Capinhas, é? Interessante. Você sabe quanto movimento de celular tem por dia no Brasil? Perguntou, colocando a mão no ombro de Rogério com aquela familiaridade que cativava plateias inteiras. Não sei direito, senhor, respondeu Rogério, sentindo-se pequeno diante da pergunta. Mais de 220 milhões de aparelhos ativos, meu filho. E cada um precisa de proteção, disse Silvio, começando a caminhar devagar pela calçada. Rogério o acompanhou fascinado. Você sabe quantas capinhas são vendidas por dia no Brasil? Milhões. Você sabe por que a maioria dos vendedores não enriquece com isso? Porque não entende o que está vendendo de verdade. Aquela frase atingiu Rogério como um soco no estômago. Durante 4 anos ele repetia mecanicamente: capinha para seu celular, só R$ 15. Nunca havia parado para pensar no que realmente oferecia aos clientes. O problema não é o produto, é como você está vendendo, continuou Silvio. Me conta uma coisa, você vende capinha ou vende proteção? Vende plástico ou vende tranquilidade? Vende acessório ou vende segurança para um objeto que vale R$ 2.000? Naquele momento, parado no meio da Rua Augusta, com o maior comunicador do Brasil, Rogério teve uma epifania. Durante 4 anos, havia focado no produto quando deveria focar no benefício. Oferecia capinhas quando deveria oferecer proteção. Falava de preço quando deveria falar de valor. Vendia para celulares quando deveria vender para pessoas. A mudança de perspectiva foi instantânea e revolucionária. Posso fazer uma pergunta, senhor? Disse Rogério, ganhando coragem. Claro, meu filho. Pergunte à vontade. Como o senhor faria para vender capinhas? Silvio sorriu daquele jeito maroto e respondeu. Primeiro, eu descobriria quem mais tem medo de quebrar o celular. Depois, eu estaria exatamente onde essas pessoas passam. E, principalmente, eu falaria a língua delas, não a minha língua. Aquelas palavras simples continham décadas de experiência em comunicação e vendas, décadas de entendimento sobre comportamento humano e necessidades do consumidor. Senta aqui comigo um minutinho, disse Silvio Santos, apontando para um banco na praça próxima. Rogério não conseguia acreditar que estava prestes a receber uma consultoria particular do maior empresário da comunicação brasileira. O banco estava à sombra de uma árvore frondosa, protegido do sol forte que castigava a cidade naquela manhã de março.
Silvio se acomodou com naturalidade, cruzou as pernas e olhou diretamente nos olhos de Rogério com aquela intensidade que conhecia tão bem da televisão. Primeira lição, meu filho, pare de vender produto e comece a vender sonho, disse Silvio, levantando o dedo indicador. Quando alguém compra uma capinha, não está comprando pedaço de plástico. Está comprando a garantia de que as fotos dos filhos não vão se perder se o celular cair. Está comprando a tranquilidade de que não vai gastar R$ 2.000 comprando aparelho novo. Está comprando segurança, proteção, paz de espírito. Rogério ouvia cada palavra como se fosse ouro puro, gravando mentalmente cada detalhe daqueles ensinamentos. Você já reparou como eu vendo produtos no meu programa? Continuou Silvio. Nunca falo só das características técnicas. Falo de como aquele produto vai mudar a vida da pessoa. A panela não é só panela, é a garantia de comida gostosa para a família. O aparelho de ginástica não é só aparelho, é saúde, é autoestima, é qualidade de vida. Entendeu a diferença? Rogério assentiu vigorosamente. Finalmente entendia por que o apresentador conseguia vender qualquer coisa. Ele não vendia objetos, vendia transformação. Segunda lição. Conheça seu cliente melhor que ele mesmo se conhece, disse Silvio, levantando o segundo dedo. Quem mais tem medo de quebrar o celular? Mães que guardam milhares de fotos dos filhos, profissionais que dependem do aparelho para trabalhar, jovens que economizaram meses para comprar o primeiro smartphone. Cada um desses grupos tem uma dor específica, uma linguagem específica, um medo específico. Você precisa falar exatamente com essa dor. Rogério pensou em todos os clientes que havia abordado nos últimos 4 anos. Tratava todo mundo igual. Usava a mesma abordagem para executivos e estudantes, para jovens e idosos, para homens e mulheres. Nunca havia segmentado seu público, nunca havia personalizado sua mensagem. Era como tentar acertar um alvo no escuro. Como eu faço isso na prática, senhor? Perguntou, ansioso por detalhes operacionais. Simples, respondeu Silvio. Antes de oferecer a capinha, faça perguntas. Esse celular é novo? Tem fotos importantes aí? Já quebrou algum aparelho antes? As respostas vão te dizer exatamente como abordar cada pessoa. Se ela disser que tem fotos dos netos, você fala sobre proteger memórias. Se disser que usa para trabalho, você fala sobre não perder clientes por causa de um aparelho quebrado. Se for jovem que economizou para comprar, você fala sobre proteger o investimento. Terceira lição, a mais importante: transforme venda em relacionamento, disse Silvio, fechando o punho com os 3 dedos levantados. Cliente satisfeito volta, indica, vira propaganda gratuita. Cliente mal atendido espalha para 20 pessoas que você é ruim. No meu negócio, eu sempre pensei a longo prazo. Não queria vender um produto uma vez, queria ter um cliente para a vida toda. Aquela filosofia era revolucionária para alguém que pensava apenas na venda imediata, no lucro do dia, na sobrevivência mensal. Mas como fazer isso vendendo capinha na rua? Questionou Rogério. Silvio sorriu e respondeu: você garante a capinha por 6 meses. Se quebrar, troca grátis. Anota o nome e telefone do cliente. Liga em 1 semana perguntando se está satisfeito. Oferece desconto para o próximo familiar que precisar. Avisa quando chegaram modelos novos. Vira o vendedor de capinhas que as pessoas lembram, confiam, procuram. Deixa eu te contar um segredo, disse Silvio, baixando a voz como se fosse revelar algo confidencial. Nos meus programas, quando alguém reclama de um produto, eu não só troco, eu peço desculpas publicamente e dou um bônus. Sabe por quê? Porque transforma um cliente insatisfeito em fã incondicional. Ele vai contar para todo mundo como foi bem tratado. Isso vale mais que qualquer propaganda paga. Rogério estava anotando mentalmente cada palavra, cada estratégia, cada insight daquele mestre das vendas e da comunicação. Agora me responde uma coisa, disse Silvio, olhando diretamente nos olhos de Rogério.
Quantas capinhas você precisa vender por dia para ganhar 100 mil reais por mês? Rogério fez os cálculos rapidamente. Umas 300 por dia, senhor. Impossível para uma pessoa só. Silvio riu daquela gargalhada característica. Quem disse que você vai ficar sozinho para sempre? Quem disse que vai vender só capinhas simples? Quem disse que vai vender só na rua? Naquele momento, o horizonte mental de Rogério se expandiu completamente. Ele havia passado 4 anos pensando pequeno, limitado pela própria visão restrita do negócio. Silvio estava mostrando possibilidades que nem passavam pela sua cabeça. Equipe de vendedores, produtos premium, canais múltiplos de venda. O segredo não é vender mais capinhas, é vender capinhas melhores, para clientes certos, da forma certa, concluiu Silvio, levantando-se do banco. Agora eu quero ver você aplicar isso na prática, disse Silvio Santos, levantando-se do banco e apontando para o movimento intenso da Rua Augusta. Escolhe uma pessoa ali e mostra como você venderia uma capinha antes e depois dos meus conselhos. Rogério sentiu o coração acelerar. Era como fazer um teste prático na frente do maior especialista em vendas do Brasil. O nervosismo misturava-se com uma excitação nunca sentida antes. Pela primeira vez em 4 anos, ele tinha ferramentas reais para fazer diferente. Rogério observou o fluxo de pessoas e identificou uma mulher de aproximadamente 40 anos, bem vestida, mexendo no celular enquanto caminhava devagar. Parecia executiva, usava um iPhone relativamente novo e, pela forma como manuseava o aparelho, demonstrava cuidado excessivo. Aquela ali, apontou para Silvio. Perfeita escolha. Agora me mostra como você abordaria ela antes, pediu o apresentador, cruzando os braços com curiosidade. Senhora, capinha para seu celular, só 15 reais. Protege contra quedas e arranhões, disse Rogério, reproduzindo fielmente sua abordagem padrão dos últimos 4 anos. Silvio balançou a cabeça negativamente. Viu como soou genérico? Você falou do produto, não da pessoa. Falou do preço, não do valor. Agora tenta de novo, usando o que conversamos. Rogério respirou fundo, organizou os pensamentos e se aproximou da mulher com uma energia completamente diferente. Desculpe incomodar, mas reparei que a senhora tem muito cuidado com esse iPhone. É novinho, né? Disse Rogério, com um sorriso genuíno. A mulher parou, olhou para ele com menos desconfiança do que o normal e respondeu: Sim, comprei mês passado. Por quê? Imagino que deve ter informações importantes aí, né? Fotos da família, contatos de trabalho, aplicativos que facilitam o dia a dia? A mulher assentiu, intrigada com a abordagem diferenciada. Então a senhora sabe o quanto é frustrante quando esses aparelhos quebram, né? Perder fotos, ter que configurar tudo de novo, ficar sem contato com as pessoas. Rogério continuou, observando a expressão da mulher mudar gradualmente. Nossa, já passei por isso uma vez. Perdi todas as fotos de uma viagem para a Europa porque o celular caiu e não consegui recuperar nada. Ela respondeu, tocando instintivamente na tela do aparelho. É exatamente isso que eu ajudo a evitar, disse Rogério, tirando uma capinha da mochila. Esta proteção aqui não é só um acessório, é um seguro para suas memórias mais importantes. Veja só, ele mostrou como a capinha cobria completamente as bordas, protegia a câmera, absorvia impactos. Se esse iPhone cair e a gente sabe que uma hora cai, a capinha absorve o impacto. Suas fotos continuam seguras, seus aplicativos funcionando, sua vida digital intacta. Silvio observava a cena com aprovação, notando como a postura da mulher havia mudado completamente. Ela não estava mais apressada, não demonstrava resistência, estava genuinamente interessada na solução que Rogério oferecia. Quanto custa? Perguntou ela. 25 reais, senhora. Mas pense assim, é menos de 2% do valor do seu aparelho para garantir 100% de proteção. Se fosse um carro de 50 mil reais, a senhora pagaria 1.000 reais pelo seguro, né?
Aqui é muito menos para proteger algo que vale muito na sua vida. A mulher pegou a capinha, examinou a qualidade, testou o encaixe no celular. E se ela der algum problema? A senhora me dá seu número, eu anoto aqui no meu caderninho. Se em 6 meses essa capinha apresentar qualquer defeito, eu troco por uma nova sem custo algum. Mais que isso, se a senhora precisar de capinhas para outros familiares, eu faço preço especial. A transformação estava completa. Em 5 minutos, Rogério havia criado um relacionamento, identificado uma necessidade real, oferecido uma solução personalizada e construído confiança. Pode embrulhar, disse a mulher tirando R$ 25 da carteira. Qual seu nome mesmo? Rogério, senhora. E o da senhora? Márcia. Trabalho aqui perto, passo por essa rua toda semana. Perfeito, Márcia. Vou anotar seu contato e qualquer novidade eu aviso. Ah, e se alguma amiga precisar, pode indicar. Cliente da Márcia tem desconto especial comigo. Ela sorriu, guardou o celular já protegido na bolsa e se despediu com simpatia. Quando a mulher se afastou, Silvio bateu palmas devagar. Agora sim! Viu a diferença? Você conectou com ela como pessoa, identificou a dor real, ofereceu solução específica, criou relacionamento futuro. Em 5 minutos, você fez o que a maioria dos vendedores não faz em 5 anos. Rogério estava eufórico. Pela primeira vez em 4 anos, uma venda havia sido fácil, natural, satisfatória para ambos os lados. Mas isso é só o começo, disse Silvio, voltando a caminhar. Agora você precisa sistematizar isso. Não pode depender de inspiração, tem que virar método, tem que funcionar com qualquer cliente, em qualquer situação, de forma consistente. Rogério sacou um caderninho amassado do bolso. Posso anotar os passos, senhor? Silvio sorriu. Claro. Primeira regra do sucesso: transformar aprendizado em sistema. Senta aqui de novo, disse Silvio Santos, apontando para o mesmo banco onde haviam conversado antes. Agora vou te ensinar como transformar o que você acabou de fazer em um sistema que funciona todo dia, com qualquer pessoa, gerando resultados previsíveis. Rogério abriu o caderninho na primeira página em branco, preparou a caneta e se concentrou como nunca havia feito na vida. Sabia que os próximos minutos poderiam valer mais que anos de experiência empírica. Primeiro passo do sistema: observação estratégica. Começou Silvio, falando pausadamente para que Rogério pudesse anotar. Antes de abordar qualquer pessoa, você observa 3 coisas: tipo de celular, forma como ela o manuseia e perfil aparente. iPhone novinho com película já instalada? Pessoa cuidadosa que valoriza a proteção. Celular riscado na mão de executivo? Profissional que precisa do aparelho funcionando. Jovem com aparelho caro fazendo selfie? Proteção de investimento e estética. Cada palavra era uma revelação para Rogério, que nunca havia estruturado sua observação de forma tão sistemática. Segundo passo: abordagem personalizada baseada no perfil, continuou Silvio. Para a pessoa cuidadosa, você foca em manter a proteção que ela já tem. Para o profissional descuidado, você foca na importância do aparelho para o trabalho dele. Para o jovem, você foca em manter o celular sempre bonito e protegido. Mesma capinha. 3 abordagens diferentes, 3 formas de criar conexão. Rogério escrevia freneticamente, tentando capturar cada nuance daquele método revolucionário. Terceiro passo: identificação da dor específica através de perguntas, disse Silvio contando nos dedos. Nunca comece falando da capinha, sempre comece investigando a relação da pessoa com o celular. Esse aparelho é importante para seu trabalho? Já teve problema com o celular quebrado antes? Tem muitas fotos importantes aí? As respostas te dão o mapa para a venda. Aquela abordagem investigativa era completamente oposta ao que Rogério fazia, sempre começando pelo produto. Quarto passo: apresentação da solução como resposta direta à dor identificada, continuou Silvio, gesticulando com entusiasmo.
Se ela disse que tem fotos importantes, você não fala da resistência do material, você fala da proteção das memórias. Se ele disse que usa para trabalho, você não fala do design bonito, você fala da continuidade dos negócios. A capinha resolve exatamente o problema que eles mesmos identificaram. Rogério começava a entender que venda eficaz era quase como uma consultoria psicológica. Quinto passo, demonstração tátil e visual, disse Silvio, pegando uma das capinhas da mochila de Rogério. Pessoas precisam tocar, sentir, visualizar. Coloque a capinha no celular delas, deixe elas sentirem a textura, a firmeza, a proteção. Mostre como fica bonito, como não atrapalha o uso, como melhora até a pegada do aparelho. Venda sensorial é muito mais poderosa que venda apenas verbal. Aquela dica prática fazia todo sentido. Rogério raramente deixava os clientes manusearem o produto. Sexto passo, criação de urgência baseada em necessidade, não em pressão, continuou Silvio. Não diga, é a última capinha. Isso é mentira barata. Diga, seu celular está desprotegido agora e a gente sabe que acidentes não avisam quando vão acontecer. Crie urgência real, baseada na situação atual deles, não em artifícios falsos. Rogério percebeu que sempre usava táticas de pressão artificial, o que gerava resistência nos clientes. Sétimo passo, fechamento assuntivo com garantia, disse Silvio, chegando ao final do sistema. Não pergunte você quer comprar. Assuma que ela já decidiu e pergunte, prefere que eu embale ou você mesma coloca no celular? E sempre, sempre ofereça garantia. 6 meses, 1 ano, não importa. Garantia remove o último obstáculo para a decisão. Aquela técnica de fechamento era sofisticada demais para o nível que Rogério operava até então. Oitavo e último passo, construção de relacionamento futuro, concluiu Silvio. Anote nome, telefone, onde a pessoa trabalha ou estuda. Transforme cada venda em relacionamento. Cliente satisfeito com o relacionamento vira fonte de indicações, vendas recorrentes, propaganda boca a boca. Este é o passo que separa vendedores comuns de empresários bem-sucedidos. Rogério tinha 3 páginas preenchidas com anotações que pareciam valer uma fortuna. Levanta daí e vamos caminhar, disse Silvio Santos, gesticulando para que Rogério o acompanhasse. Agora vou te explicar como sair da venda individual e construir uma máquina de fazer dinheiro que funciona mesmo quando você está dormindo. Eles caminharam pela Rua Augusta enquanto Silvio observava o movimento comercial ao redor. Lojas, ambulantes, fluxo de pessoas, pontos estratégicos. Era como se estivesse analisando um tabuleiro de xadrez empresarial, identificando oportunidades que passavam despercebidas para olhos menos treinados. Primeira fase, dominação do seu território, começou Silvio, apontando para diferentes pontos da rua. Você precisa parar de ser mais um vendedor aleatório e se tornar o cara das capinhas da região. Como? Presença constante nos mesmos pontos, horários fixos, uniformização visual. As pessoas precisam saber que segunda, quarta e sexta você está na Rua Augusta, das 9 às 17 horas. Terça e quinta, na Rua do Comércio. Sábado, na Feira da Liberdade. Previsibilidade gera confiança. Confiança gera relacionamento. Relacionamento gera vendas recorrentes. Rogério anotava mentalmente, percebendo que sua estratégia caótica de mudar de local todo dia era contraproducente. Segunda fase, segmentação de produtos por perfil de cliente, continuou Silvio. Pare de vender só capinha básica por R$ 15. Crie 3 linhas. Proteção simples por R$ 20, proteção premium por R$ 35 e proteção total por R$ 50. Mesma capinha básica, mas com diferentes níveis de acabamento, garantia e serviços inclusos. Cliente sempre quer opção e sempre existe quem paga mais por qualidade superior. Como assim, senhor? Perguntou Rogério intrigado. Simples.
respondeu Silvio. Proteção simples, capinha básica com garantia de 3 meses. Proteção premium, capinha reforçada com película protetora inclusa e garantia de 6 meses. Proteção total, capinha anti-impacto, película premium, limpeza mensal gratuita e garantia de 1 ano. Mesmo fornecedor, custos ligeiramente maiores, margem de lucro muito superior. A matemática fazia sentido perfeito. Era muito mais fácil aumentar o ticket médio do que aumentar o volume de vendas. Terceira fase, multiplicação através de parcerias estratégicas, disse Silvio, parando em frente a uma assistência técnica. Ao invés de competir com estabelecimentos, vire parceiro deles. Proponha para assistências técnicas, lojas de celular, até bancas de jornal. Você fornece capinhas em consignação, eles vendem e dividem o lucro. Você multiplica seus pontos de venda sem aumentar seus custos operacionais. Aquela estratégia nunca havia passado pela cabeça de Rogério. Sempre viu outros comerciantes como concorrentes, nunca como parceiros potenciais. Quarta fase, criação de equipe de vendedores, continuou Silvio, observando outros ambulantes na região. Depois de dominar o sistema, você treina outros vendedores e os coloca em pontos diferentes da cidade. Eles ficam com 60% das vendas, você fica com 40% sem trabalhar. 5 vendedores bem treinados geram mais resultado que você sozinho. 10 vendedores fazem você ganhar sem sair de casa. A ideia de ter uma equipe parecia distante demais, mas Silvio falava com tanta convicção que soava inevitável. Quinta fase, digitalização e automação, disse Silvio, tirando o próprio celular do bolso. Instagram, WhatsApp Business, vendas online. Cliente que você atendeu na rua continua comprando pelo celular. Você posta fotos dos produtos novos, clientes comentam e pedem. Entrega por motoboy na região central custa R$ 8. Você cobra R$ 15 e ainda fica mais barato que a pessoa sair de casa. Canal digital é vendas 24 horas sem esforço adicional. Rogério estava fascinado com a visão de futuro que Silvio apresentava, mas uma dúvida prática o incomodava. Senhor, tudo isso parece incrível, mas exige muito dinheiro para investir. Como faço sem capital? Silvio riu. Meu filho, eu comecei vendendo camelô na rua igual você. Todo grande negócio começou pequeno. A diferença é reinvestir os lucros em crescimento ao invés de gastar tudo. Cada real que sobra volta para o negócio até ele ficar grande o suficiente para te sustentar com folga. Sexta fase, diversificação de produtos complementares, continuou Silvio, retomando o plano. Depois de dominar capinhas, você adiciona películas, suportes veiculares, carregadores, fones de ouvido. Mesmo cliente, múltiplos produtos, ticket médio muito maior. Cliente que vinha comprar capinha de R$ 35 sai gastando R$ 80 em proteção completa para o celular. Rogério começava a entender que o segredo não era vender mais, era vender melhor para as mesmas pessoas. Sétima e última fase, criação de marca própria, concluiu Silvio. Quando você já tem equipe, pontos de venda, clientes fiéis, você negocia diretamente com fabricantes chineses. Coloca sua marca nas capinhas, cria identidade visual, vira uma empresa de verdade. Margem de lucro triplica, você controla a qualidade, cliente associa produto à sua marca. Aí sim você sai do mercado de commodities e entra no mercado de valor agregado. Em quanto tempo isso tudo é possível? Perguntou Rogério, ainda processando a magnitude do plano. Dependendo da sua disciplina e dedicação. 18 meses para implementar todas as fases. 2 anos para estar faturando R$ 100 mil mensais. Respondeu Silvio com naturalidade. Mas tem que seguir o plano religiosamente, sem pular etapas, sem atalhos, sem pressa excessiva. Cada fase constrói a base para a próxima. Agora eu preciso ir, disse Silvio Santos, olhando o relógio dourado no punho. Mas antes de me despedir, quero te dar o conselho mais importante de todos.
Eles estavam parados na mesma esquina onde tudo havia começado 1h30 antes. Rogério sentia que estava prestes a acordar de um sonho bom demais para ser verdade, mas o caderninho cheio de anotações em suas mãos provava que aquele encontro havia sido real. Meu filho, eu te dei hoje um plano que vale milhões. Te entreguei estratégias que levei décadas para desenvolver. Te mostrei um caminho claro da pobreza à prosperidade, disse Silvio, colocando ambas as mãos nos ombros de Rogério. Mas nada disso vai funcionar se você não tiver a mentalidade certa. O maior inimigo do seu sucesso não é a concorrência, não é a crise econômica, não são as dificuldades externas. É a voz na sua cabeça que vai dizer que isso é impossível para alguém como você. Rogério sentiu um nó na garganta. Durante 4 anos, havia se convencido de que era apenas mais um vendedor ambulante fadado ao fracasso. A conversa com Silvio mostrava possibilidades que pareciam pertencer a um mundo diferente do seu. Como faço para acreditar que posso conseguir isso, senhor? Perguntou com voz embargada. Eu nunca fui empresário, nunca tive dinheiro, nunca estudei administração. Pare com isso agora mesmo, disse Silvio, com firmeza incomum. Você acha que eu nasci apresentador de televisão? Que eu saí do berço sabendo vender? Meu primeiro trabalho foi como camelô na rua, vendendo canetas. Eu era mais pobre que você, tinha menos instrução que você, menos oportunidades que você. A única diferença é que quando alguém me mostrou um caminho melhor, eu segui sem questionar, sem inventar desculpas, sem me sabotar com pensamentos pequenos. Aquela revelação atingiu Rogério como um raio. O homem mais bem-sucedido da comunicação brasileira havia começado vendendo canetas na rua, exatamente como ele vendia capinhas. A distância entre eles não era intransponível. Era apenas uma questão de método, disciplina e mentalidade. Então o senhor realmente acredita que eu posso chegar nos 100 mil reais mensais? Perguntou, precisando ouvir novamente aquela confirmação. Não só acredito como tenho certeza, respondeu Silvio sorrindo. Mas tem uma condição. Você precisa prometer para si mesmo que vai seguir esse plano exatamente como eu te falei. Não vai inventar atalhos, não vai desistir na primeira dificuldade, não vai voltar para os velhos hábitos quando as coisas ficarem difíceis. Sucesso é 10% estratégia e 90% execução consistente. Rogério assentiu vigorosamente, sentindo uma determinação que não experimentava há anos. Deixa eu te contar um segredo que nunca falei em televisão, disse Silvio, baixando a voz. Nos meus primeiros anos como empresário, eu falhei muito mais do que acertei. Perdi dinheiro, tomei calotes, tive ideias que não deram certo. Mas toda vez que caía, eu levantava com mais conhecimento. Todo erro me ensinava algo que o próximo acerto precisava. Fracasso só é fracasso definitivo se você desistir. Se você continuar tentando, vira aprendizado. Rogério guardava cada palavra como se fossem joias preciosas. Mas e se eu implementar tudo isso e mesmo assim não conseguir? Perguntou, expondo seu maior medo. Silvio riu daquela gargalhada contagiante. Impossível! Você aplicando essas estratégias corretamente, é matematicamente impossível não dar certo. Mas vou te dar uma garantia. Se em 1 ano você seguir tudo à risca e não estiver ganhando pelo menos 20 mil reais por mês, você me procura e eu te ajudo pessoalmente a identificar onde está errando. Aquela promessa soou surreal. Silvio Santos estava oferecendo garantia pessoal para o sucesso de um vendedor ambulante desconhecido. Era o tipo de gesto que confirmava porque ele era admirado por milhões de brasileiros. Não era apenas um empresário bem-sucedido. Era alguém que genuinamente se importava com o sucesso das pessoas comuns. Como vou conseguir te encontrar, senhor? Perguntou Rogério, ainda incrédulo. Você não vai precisar me procurar, respondeu Silvio, caminhando em direção ao carro. Porque em 1 ano, quando você estiver faturando 50 mil reais por mês, vai entender que tinha dentro de você todo o potencial necessário.
Só precisava de alguém para mostrar o caminho e, principalmente, para você acreditar que merece uma vida melhor. O motorista já havia ligado o carro e esperava com a porta traseira aberta. Última coisa, disse Silvio, já com um pé dentro do Mercedes. Quando você conseguir, e vai conseguir, não esqueça de ajudar outras pessoas como eu te ajudei hoje. Sucesso que não é compartilhado não tem sentido. Conhecimento que não é passado adiante morre com a gente. Promete que quando chegar lá, você vai procurar outros Rogérios que precisam de uma oportunidade? Rogério prometeu, com lágrimas nos olhos e convicção no coração. O carro partiu devagar e Silvio acenou pela janela até desaparecer no trânsito da Rua Augusta. Rogério ficou parado na calçada por 5 minutos, olhando o caderninho nas mãos, tentando processar que aquilo realmente havia acontecido. Às 12h45 daquela terça-feira de março, ele não era mais o mesmo homem. Tinha nas mãos um plano detalhado para sair da pobreza, estratégias testadas pelo maior empresário do país e, principalmente, a certeza de que merecia uma vida próspera. 18 meses depois daquele encontro transformador na Rua Augusta, Rogério Santos não era mais o mesmo homem. Sentado no escritório de sua empresa Proteção Total Mobile, uma sala de 40 metros quadrados no centro comercial da Vila Madalena, ele observava o movimento de seus 15 vendedores espalhados pela capital paulista, através de um aplicativo de monitoramento que ele mesmo havia desenvolvido com a ajuda de um programador. O faturamento daquele mês de setembro de 2020 já ultrapassava R$180 mil e ainda faltavam 10 dias para fechar. A transformação havia sido gradual, mas consistente. Nos primeiros 3 meses após o encontro com Silvio, Rogério aplicou religiosamente o sistema de vendas aprendido, aumentando seu faturamento diário de R$70 para R$280. No 6º mês, já havia implementado as 3 linhas de produtos e estabelecido parcerias com 12 pontos comerciais. No 10º mês, contratou seus 2 primeiros vendedores. No 15º mês, inaugurou a loja virtual, que hoje representa 40% do faturamento total. Cada fase foi construída sobre a anterior, exatamente como Silvio havia orientado. O que mais impressionava Rogério não era apenas o dinheiro, embora os R$85 mil líquidos mensais que sobrava depois de todos os custos fossem extraordinários, mas a satisfação de ter construído algo significativo. Seus vendedores ganhavam entre R$4 mil e R$8 mil por mês, muito mais que a média do mercado ambulante. Tinha parcerias com 47 estabelecimentos comerciais em São Paulo. Mais de 3 mil clientes cadastrados recebiam ofertas personalizadas pelo WhatsApp. Havia criado empregos, agregado valor ao mercado, construído relacionamentos genuínos com milhares de pessoas que protegiam seus celulares com seus produtos. Na manhã de 15 de março de 2021, exatamente 2 anos após o encontro que mudou sua vida, Rogério caminhava pela Rua Augusta quando viu uma cena familiar. Um rapaz magro, com roupas simples mas limpas, abordando pedestres oferecendo capinhas de celular. A abordagem era genérica, desanimada, igual a que ele próprio usava antes de conhecer Silvio Santos. O jovem havia feito apenas 2 vendas em 3 horas de trabalho. Rogério se aproximou, comprou uma capinha que não precisava, puxou conversa e descobriu que Júnior, de 28 anos, vendia acessórios há 2 anos para sustentar a mãe doente. A história era parecida com a sua. Dificuldades financeiras, falta de método, descrença no próprio potencial. Posso te dar algumas dicas que vão multiplicar suas vendas? Ofereceu Rogério. O rapaz aceitou, desconfiado, mas esperançoso. Durante 20 minutos, Rogério repassou exatamente os mesmos ensinamentos que havia recebido de Silvio naquele banco da praça. Falou sobre vender proteção ao invés de produto, sobre conhecer o cliente, sobre criar relacionamento, sobre sistema de vendas. Viu nos olhos de Júnior a mesma incredulidade e esperança que havia sentido 2 anos antes.
Ao final, entregou seu cartão e disse: se você aplicar isso consistentemente por 6 meses e não triplicar sua renda, me procura que eu te ajudo a identificar onde está errando. Júnior se tornou seu melhor vendedor em menos de um ano.